Agora eu acho que eu acertei. Agora eu acho que eu chamei a Mônica. A Agora Mônica sim. Gouveia. Agora! Que coisa boa! Mônica, seja bem-vinda, minha irmã. Rapaz, hoje, Obrigada. coisa boa ter você conosco mais É uma sempre uma vez, né? alegria. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Tá? Vamos ver o povo. Tasca aí, gente, coração. Estão ouvindo bem a Mônica? É, Uma muita alegria poder participar. É isso aí. Coisa boa. Vamos lá. Mônica, que Deus te abençoe, né? Nós tivemos aí um Amém. texto, teve, né, alguns contratempos, mas foi uma bênção. Meu querido, Acompanhei. amado, foi lindo. Tudo, tudo, tudo. Hugo, todo mundo lá participando. Eu queria já antecipar, assim, a gente já iniciar mesmo rezando por você, para que você possa nos dar, nos conceder a alegria, né, desse momento belíssimo, né? Que nós vamos ter Amém. agora. Deixa eu só clicar aqui. Minha gente, vamos impor as mãos. Você aí na sua casa, você de onde você estiver, impõe tuas mãos sobre a Mônica agora. E vamos pedir ao Divino Espírito Santo que venha sobre a Mônica. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já clamamos o Espírito Santo sobre a vida de Mônica. Pedimos ao Espírito Santo nesse instante que venha sobre essa tua filha, derramando sobre ela agora o dom do equilíbrio, da paz, da sabedoria, do entendimento, para que seus lábios agora, tocados pela tua mão, Senhor, possa agora ser obra de construção em nós, nos tornando pessoas mais atentas, Senhor, à graça e à alegria da tua Eucaristia, da tua presença eucarística. E nossa fé saia daqui desta noite aumentada. E o nosso entendimento sobre tua presença na Eucaristia esteja enriquecido em nossos corações. E na próxima vez que comungarmos, Senhor, ecoe em nossos corações toda essa conversa e nós reconheçamos mais ainda a tua presença no meio de nós e na Eucaristia. Usa dessa tua filha, Senhor. Derrama sobre ela ricas e preciosas bênçãos também para que ela continue sendo profeta no meio do teu povo. E que o dom do governo esteja em seu coração para que ela possa liderar todos aqueles que te colocaram, Senhor, aos cuidados dela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Xandara candrela lela bre candrela lela lela bre la. Ori barala la shuri candrele candrela la 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 bre la. Yere la la bre la candrela la yere la la la. Yere la bre la bre la yere la bre la. Yere re re shuri candrela bre la yere la bre la. Barala candrela la la. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Amém. É com você. Então vamos lá. Vou tentar, nos poucos minutos que me deram, falar um pouquinho sobre a Eucaristia. E eu queria, como o tema sugere, né, que é um momento de partilha e crescimento, muito mais do que falar o intelecto, eu queria falar o coração. Né? Até porque falar de Eucaristia, né, acho que muitos de nós sabemos o conceito. Né? E enquanto eu preparava isso, o que vinha ao meu coração é que a gente precisa voltar a entender não o conceito, mas entender de fato o que é a Eucaristia e todos os efeitos que ela produz na nossa vida.
E eu queria começar falando da Eucaristia, citando o texto de Mateus, Mateus 28, 20, quando o Senhor diz que eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. E é nessa promessa que ele faz que nasce a Eucaristia. Né? É nessa promessa que a gente pode, de certa forma, entender um pouquinho da Eucaristia. Quando Cristo junta o seu povo e tá dando bug aqui. Quando Cristo reúne os seus apóstolos, seus discípulos, né? Dá ordem para que eles saiam em missão. Lá no finalzinho de Mateus, ele faz essa promessa, né? Eu estarei convosco até o fim do mundo. E a Eucaristia, para mim, né, ela tem alguns pontos que a gente precisa entender. Primeiro de tudo, ela é uma promessa, porque Cristo disse que ficaria conosco. É uma promessa não de alguém que ficaria um tempo e depois iria embora. Né? É uma promessa de alguém que prometeu ser presença constante em todo o tempo. Mas não foi uma promessa de alguém que queria ficar para ver o que é que o povo está fazendo, né? Era uma promessa de alguém que queria ficar, porque era alguém que muito amou. E por ser amor, ele queria permanecer amando e sendo amado. Então, a Eucaristia ela é uma promessa que se cumpre, que se cumpriu. Uma promessa de presença, mas de uma presença amorosa. Quando a gente pega lá, acho que é Lucas, quando ele está reunido na ceia, ele diz para os discípulos dele, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Então, foi um desejo ardente de amor. Então, a Eucaristia é esse desejo ardente de amor de Cristo para conosco. Então, se eu começo a compreender que a Eucaristia ela é uma promessa, que a Eucaristia é alguém que desejou ardentemente se fazer presente, todo o resto é mais fácil de compreender. Porque eu vou me aproximar da Eucaristia, entendendo que é Cristo que prometeu ficar comigo, que me ama ardentemente e quer ser presença na minha vida. E toda vez que eu escuto e que eu falo essa palavra presença, nesse desejo ardente de Cristo de ser presença na Eucaristia, eu sempre lembro de uma música que fala muito no meu coração, que é da comunidade Doce Mãe de Deus. E a pessoa, quando fez a música, ela pensava justamente nessa presença esquecida, né? A música diz, és tu, Jesus, presença esquecida, escondida no altar, que eu venho adorar. E muitas vezes a Eucaristia é essa presença, porque Cristo se faz presente na Eucaristia, mas uma presença esquecida, no sacrário, escondida no altar, em que algumas vezes eu vou adorar, em que algumas vezes eu vou na Santa Celebração, na Santa Missa, para comungar. Mas me falta a sensibilidade, me falta a compreensão da profundidade que é a Eucaristia. João Paulo II, quando escreveu, acho que a carta encíclica, salvo engano, a Igreja Viva da Eucaristia, eu não me lembro se foi a Igreja Viva da Eucaristia ou se foi Fica Conosco, Senhor, mas ele dizia que tinha um grande desejo de despertar de novo no povo o ardor, a admiração pela Eucaristia. Muitos de nós perdemos a admiração pela Eucaristia porque esquecemos que ela é uma promessa de alguém que arde de amor e deseja ser presença para nós. Nesse tempo, eu tenho escutado muitas pessoas dizer assim, eu tenho me sentido tão sozinho, tão só. Na verdade, nós que temos a Eucaristia, não poderíamos nos sentir sozinhos, porque Cristo fez a promessa que não nos deixaria só. E como ele cumpriu essa promessa? Por meio da Eucaristia. A Eucaristia é a presença
viva e real do Cristo. Na carta encíclica, a Igreja Viva da Eucaristia, porque acabo querendo dizer o nome lá do jeito que está. A Igreja Viva da Eucaristia, João Paulo II diz que no mistério da Eucaristia, né, acontece o mistério pascal. A quinta-feira, a sexta, o sábado e a ressurreição. Então, na Eucaristia, eu contemplo todo o mistério pascal. Cristo que se dá a mim. É Cristo que se dá. Quando ele senta lá, naquela mesa, com eles e diz, olha, eu desejei comer convosco essa Páscoa, e pega o pão, e pega o vinho, e diz, isto aqui é o meu corpo, isto aqui é o meu sangue, façam isso em memória de mim. Cada Eucaristia, quando falava isso no primeiro encontro, cada Santa Missa, a gente faz memória daquele momento e de todo o Calvário, todo o sacrifício do Calvário. Então, a Eucaristia, ela não é simplesmente, e é muita coisa, mas entendo o que eu quero dizer, ela não é simplesmente o pão e o vinho. Não é simplesmente aquele momento em que o padre impõe as mãos, santifica as oferendas, fala as palavras, e ali é corpo. Naquele momento, todo está acontecendo. O sacrifício de Cristo, que aconteceu naquele momento, está acontecendo ali. Não uma repetição, porque a Eucaristia ela não se repete. Ela aconteceu uma única e exclusiva vez no Calvário. Cristo morreu uma única e exclusiva vez. A Eucaristia ela é atualizada. Nós fazemos memória do mistério de Cristo que aconteceu no Calvário. Porque a história, né, aquilo que Deus faz na história não fica para trás. Ela é atualizada. E o mistério da Eucaristia ele é atualizado. Então, Cristo, por nos amar ardentemente, se deu a nós na Eucaristia. E precisa, em nosso coração, voltar esse sentimento e carregado em nós de que, naquele momento, aquela presença é uma presença real de Cristo. É o próprio Cristo que está ali. Diferente dos nossos irmãos que acham que é uma representação, não é uma representação. É Cristo. Ele diz, isto é. Não representa, não é igual, ou parece ser. Isto é. O pão e o vinho, né? A aparência, a espécie, o acidente, o nome que queira se dar, é pão, é vinho. Na hora em que o padre impõe as mãos e proclama as palavras que o próprio Cristo proclamou, a substância muda. Ela não é mais a mesma. Por isso que a gente chama de transubstanciação. A substância ela é convertida. E ali só os olhos da fé podem me dizer que é Cristo. Porque a substância é como que a identidade do pão e do vinho que eu não consigo ver a olhos nus. Eu só consigo ver pelos olhos da fé. E o que é que me faz ver pelos olhos da fé? É quando eu entendo, quando eu lembro da promessa. Quando eu lembro que ele disse que ficaria comigo, que ele tinha um desejo ardente de estar comigo e que ele seria presença, onde quer que ele estivesse. Onde quer que eu estivesse. Ele seria essa presença amorosa. Então, na Eucaristia, eu consigo enxergar esse amor desmedido de um Deus que queria permanecer comigo, que não queria me deixar só. E olha que encontrou a única e melhor forma, porque na Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade. Ali não está somente o Cristo divino. As naturezas não se separam. Ali está o Cristo homem, o Cristo Deus. Ele está todo. Tanto que é tão engraçado, porque às vezes eu, como ministra, já passei por algumas situações dessas. Né? Quando a gente precisa partir, né? A Eucaristia, a partícula consagrada para dar a alguém, tem algumas pessoas que têm uma certa resistência. Por falta de conhecimento, obviamente, por achar que
eu estou partindo o Cristo ao meio, né? Não é como pegar uma bolacha e eu partir e um pedaço de bolacha lá e cá. Né? Cristo está todo em qualquer pedacinho, no mínimo fragmento, ele está inteiro ali. Inteiro. Assim, pequeno assim, né? Exatamente. Então, assim, por isso que a gente tem a preocupação de olhar na patena, na âmbula, a gente que é ministra, na mão, ver se não ficou nenhum fragmentozinho que, assim, a gente não perceba, né? Porque Cristo está ali, todo, inteiro, inteiro. Um caso bem interessante, está dando interferência. Estão ouvindo? Está ouvindo bem? Vou tirar o fone. Está ouvindo? Estão ouvindo? Que deu interferência aqui. Tá robótico. Deixa eu me ver. E agora? Agora está ouvindo bem? Tô vendo. Tá, pronto. tá. Ah, porque estava dando interferência. Tem um caso bem engraçado de Santa Teresa de Ávila, nossa baluarte, e ela partilhou com São João da Cruz, que era um grande amigo dela, que gostava de comungar das hóstias grandes. E aí, um belo dia, ele, um frade carmelita, foi levar, eu estava celebrando, e na fila da comunhão que ela vinha, ele partiu, entregou uma parte para a irmãzinha e a outra para ela. E ela dizia assim, eu sei que ele fez isso para me mortificar, porque eu tinha partilhado de que eu gostava de comungar das hóstias grandes, e ele quis me dizer que Cristo está na hóstia grande, na hóstia menor, na hóstia partida, ele está todo inteiro lá. Eu disse, mesmo eu sabendo disso, mas eu sei que ele quis me mortificar. Então, assim, é um mistério tão grande, tão belo. Cristo está todo lá, no menor ou no maior. A grande diferença nisso tudo é que, independente de ser na maior, na menor, partido ou não partido, é que ele, naquele pão que não é pão, naquele vinho que não é vinho, ele está e é todo amor. Todo amor. Por mim e por você. Estão reclamando da minha imagem. Eu não sei se a minha internet melhorou. Tem alguma coisa algum outro eletroeletrônico pertinho aí? Tem meu computador, que é a minha fila. Ah, então, a tua fila tá dando interferenciazinha. Mas o importante Será? é que a gente tá lhe ouvindo, a gente tá lhe ouvindo. O importante é isso. Eu preciso de uma fila, eu não tenho tudo na cabeça, não. Não, também faço igual, vamos embora. Então, a Eucaristia, podemos dizer, que é o grande sacramento da igreja. Assim, é o núcleo. É a Eucaristia. Nesse tempo, e eu tive a graça de poder participar da missa, mesmo nesse tempo de pandemia, porque eu estava ajudando, né, nas celebrações, nas transmissões, na paróquia, e o padre dizia, partilhava muito isso com a gente. A igreja, ela não vive sem a Eucaristia. E ele dizia assim, para vocês que estão em casa, que não podem estar aqui, participar e comungar, mas vocês devem alegrar-se, porque todos os dias a Eucaristia ela é celebrada. Todos os dias o mistério pascal, o mistério da Eucaristia acontece. A igreja não pode ficar sem Eucaristia. E não ficou. Se a igreja não fica sem Eucaristia, vocês também não ficam, porque a gente celebra esse mistério e vocês participam desse grande mistério que é a Eucaristia. O Catecismo da Igreja, ele fala, né, e quem quiser aprofundar um pouquinho mais, né, na parte 3, do 1322 até o 1419, por aí. Então, ele vai colocando assim, alguns benefícios e alguns frutos da Eucaristia. Que a Eucaristia ele é o coração e o ápice da igreja, como eu falei.
e eu acho que está dando interferência até no meu computador, ele sobe e desce. Que é o Memorial da Páscoa, e o catecismo diz assim: é o memorial da Páscoa de Cristo, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição, obra tornada presente pela ação litúrgica. E é aquilo que eu disse no início, tudo aquilo que é vivido no Calvário, na liturgia, de uma maneira bela, nós vivemos na celebração da Eucaristia. A grande questão é que nós nos acostumamos a participar da Santa Eucaristia sem perceber a grandiosidade do que está acontecendo ali. Eu li esses dias um artigo falando sobre algumas pessoas que têm algumas preferências, né, de celebrações, porque ali acontece e aqui não acontece. E aí, quando eu estava lendo sobre isso, eu pensando, meu Deus, é Cristo ali. Você tem preferência de quê? Não entendi, cortou. As pessoas têm uma preferência de Repete. celebrar. De ir para determinada missa, de determinado celebrante, porque essa missa acontece isso, na outra não acontece, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E eu pensava, é Cristo, em qualquer uma que for. E mais que isso, o milagre não se dá por quem está lá celebrando. O milagre se dá pelo Cristo que está lá. Veja, os apóstolos, os discípulos tiveram a grande graça de caminhar com Cristo, de tocar, né? Grandes milagres aconteceram porque tocaram na veste de Cristo. Nós temos a graça de ter o Cristo em nós, de consumirmos, se assim eu posso dizer, né, o corpo e o sangue de Cristo que adentra a nossa alma. E parece que nada acontece de diferente. A grande graça da presença eucarística de Cristo na celebração, parece que em nós, em alguns de nós, não gera os frutos que deveria e não aprofunda em nós a graça que deveria por termos essa presença doce e amorosa do Cristo. Por isso que eu disse que eu não queria falar o intelecto, porque nós no intelecto sabemos que é Cristo. Nós sabemos que a Eucaristia é o ápice, né, da nossa vida cristã, é o núcleo. Né? Falta chegar ao coração, no sentido de que a Eucaristia é essa presença ardente de amor. Eu me aproximo da Eucaristia para ser amada e para amar. Eu me aproximo da Eucaristia para experimentar da presença doce do Cristo. Eu me aproximo da Eucaristia para, como diz o catecismo, ser beneficiado por esses que a Eucaristia traz para mim. Todo mundo quer ser íntimo de Deus. Todo mundo quer ser íntimo de Cristo. A gente na comunidade prega isso. Quem conhece nosso carisma sabe. A gente quer que cada um tenha uma experiência de intimidade com o Senhor. Não há lugar e não há nada mais propício para ser íntimo de Cristo do que a Eucaristia. Ele está lá. Corpo, sangue, alma, divindade. E nós queremos ser íntimos de Cristo, distante de Cristo. És tu, Jesus, presença esquecida, escondida no altar. Quantas capelas, quantas matrizes, Cristo está lá. No sacrário, presença esquecida. Jesus está lá no sacrário, presença esquecida. Um grande fruto da Eucaristia é essa intimidade com o Senhor. O catecismo diz isso,
e eu achei de uma maneira assim, belíssima, né? A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Olha, fruto principal, a união íntima com Cristo Jesus. E queremos ser íntimos de Cristo longe da Eucaristia. Queremos ser íntimos de Cristo longe da sua presença real. E a presença é real porque ele, de fato, está ali. Ele está ali. Quando a gente diz, ele está aqui, ele está de verdade. Né? Não é uma ideia, ele está ali. Então, esse alimento produz na nossa alma, na nossa vida, essa união íntima com ele. Então, a Eucaristia, e mais que isso, ele disse que permaneceria conosco, né, que nós permaneceríamos com ele, e não há outro lugar para permanecer do que a Eucaristia. Por isso que João Paulo II disse que queria fazer com que cada um voltasse a ter essa admiração pela Eucaristia. A Eucaristia, ela também é remédio para nós, para a nossa alma. Tem um santo, Santo Ambrósio, e eu anotei essa frase porque eu gostei demais. Ele diz assim: se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu, que sempre peco, devo ter sempre um remédio. O remédio é a Eucaristia. Eu, que sempre peco, preciso ter sempre um remédio. E por isso preciso me preparar. Né? A Eucaristia, para me aproximar, eu preciso me preparar. Ela é remédio para a minha alma. Mas eu também não posso ir de qualquer forma. Né? Eu não posso me aproximar de qualquer jeito. Né? Como quando eu vou receber alguém na minha casa, minimamente eu vou tentar arrumar as coisas para ninguém encontrar bagunça. Né? É mesmo quando alguém chega assim: fulano, estou passando aqui perto e vou na tua casa. Tu tá muito perto, né? Primeira coisa que a gente pergunta, porque se a casa estiver arrumada, a gente minimamente vai botar as coisas no lugar para a pessoa não se... E com Cristo é a mesma coisa, né? Então, minimamente, eu preciso dar uma ordem. Então, e onde é que eu consigo... Onde é que eu tenho que dar essa ordem? É na minha vida, né, de pecado. Né? Então, eu preciso, minimamente, como diz Santo Ambrósio, lembrar que a Eucaristia ela é para a remissão dos meus pecados, eu preciso buscar esse remédio, e eu preciso, sim, minimamente arrumar a casa, né, para dignamente receber o Cristo. Né, dignamente receber aquele... Travou. Né? Mas eu concordo com você, enquanto resolve aí, eu concordo com você, Mônica. De fato, nós precisamos nos preparar para comungar Jesus Cristo. Né? Arrumar a casa do coração. Encontrar a misericórdia e ter um encontro pessoal com Cristo. Né? Por mais que eu esteja ferido, machucado, dolorido, e a Eucaristia me venha como fonte de cura, como remédio, né? É necessário que o meu coração tenha se preparado para receber esse remédio. Tem um padre muito conhecido da TV que ele diz assim: não, se você está realmente necessitado de Jesus, comungue. Né? Eu entendi o que ele quis dizer. Né? Quando a gente está realmente necessitado da misericórdia, estamos muito doloridos e precisando de alimento para nos fortalecermos, que a gente vá à mesa e que tenha Cristo, comungue Jesus para exatamente ser cura e salvação. Mas é delicado isso, né? Quando você fala em rede nacional, isso é delicado. Por quê? Muito. E alguns padres, até capuchinhos, até quando eu me confesso, costumeiramente lá no... me esqueci agora. Lá nas sextas-feiras, lá no centro da cidade. Na Igreja da Penha. Na Igreja da Penha. E uma das coisas que um dos sacerdotes sempre insistiu muito comigo: você precisa comungar crendo na misericórdia. Coisa assim, tem dia que eu estou angustiado, que eu digo assim: Jesus, acho que eu não estou em condição de comungar. Ele disse: olha, tem hora que você tem que discernir. Tem momentos aqui, exatamente quando a gente acha que está em menos condições, é o momento que a gente mais precisa comungar.
É importante você avaliar. Está numa condição de fraqueza, está numa condição de debilidade, e está em condição de pecado real. A gente está, às vezes, numa condição realmente de pecado, está numa condição realmente que precisa de uma boa confissão para se preparar para a vida em Cristo. Outra coisa, você, na jornada da caminhada, está no momento onde você diz assim: eu estou fraco, não estou bem, falei besteira, falei coisas que não era, meu coração está angustiado, e você está ali compungido de arrependimento, misturado com algumas angústias. O melhor momento para ter ali o momento é eucarístico, né? Ali é fonte, é remédio, é salvação para você. Porque você está no momento de luta, você está no momento de É fraqueza, verdade. de necessidade. Vai ao encontro de Cristo para se fortalecer, para curar e para sanar aquilo que dentro de você talvez esteja enfraquecido. É diferente É você estar verdade. em condição real de pecado, não está vivendo de fato como é a vontade do Senhor, chegar na missa e vai comungar como se nada tivesse acontecido. Isso sim é que é não arrumar a casa, você não arrumou a casa. Foi com a casa toda desarrumada mesmo, recebeu Jesus e disse assim: olha, a casa é sua, faça o que quiser, mas de fato ele não encontrou espaço nem para reinar, né? Então, assim, preparar a casa é fundamental, tá com o coração preparado é fundamental. E se tem coisas na casa que estão desarrumadas, tem hora que Jesus entra exatamente para dar a arrumada que está faltando. É verdade. Eu acho que Rony comentou isso quando ele falou sobre a missa, né? Então, os nossos pecados veniais, os pecados leves, como se costuma dizer, esses daí, na Santa Celebração, eles são perdoados. Então, o que é que pesa aí? Né? Meus pecados graves, né? Então, ele é alimento, ele é remédio, mas ele também, Paulo já fala isso, né? Eu tenho cuidado de não comungar minha própria condenação, né? Então, o pecado, ele me afasta, de fato, né? Da presença de Deus, me afasta desse momento de graça, né? Mas a gente tem o sacramento da reconciliação, né? Que eu posso buscar e voltar, né, para essa presença doce e amorosa. Não é que Cristo me exclua, né? Diga assim, não, você não pode vir, você não pode chegar. Não. É a minha consciência que diz que é grande demais para que eu indignamente vá recebê-lo, né? É grande demais para que indignamente eu me aproxime. E eu sempre costumo dizer que se a gente quiser evitar mais as ocasiões de pecado, passe aí buscar a Eucaristia diariamente. Porque aí eu sou obrigada, entre aspas, É a verdade. ordenar a minha casa. Porque se eu quero estar na presença daquele que me ama e que eu amo, e que tem o desejo de estar comigo, eu vou querer todos os dias ter a minha casa arrumadinha para recebê-lo. Então, a probabilidade de você pecar mais, digamos assim, é bem menor, porque você vai desejar a Eucaristia diária. Então, se você quer pecar menos, se eu posso dizer assim, procure a Eucaristia todos os dias. Vá amar e ser amado. A presença esquecida lá no sacrário, vá visitá-la com mais frequência. Vá buscar o Senhor com mais frequência. Vá buscar essa intimidade com mais frequência. E aí a sua casa vai ficar muito mais tempo arrumada, né? O pecado vai demorar um pouquinho mais a separar você de Deus. E, consequentemente, a experiência dos discípulos de Emaús vai ser forte diariamente com você, porque o seu coração vai arder todos os dias de amor por essa presença doce, por essa presença amorosa. São Crisóstomo diz assim: cheio de admiração, quero acrescentar uma coisa verdadeiramente estupenda, mas não vos espanteis, nem vos perturbeis. Que coisa é? A oblação é a mesma, seja quem for o oferente. Chame-se ele Pedro ou Paulo. É a mesma que Jesus Cristo confiou aos discípulos e agora realizam os sacerdotes. Se a última não é menor que a primeira, porque não são os homens que a tornam santa, mas aquele que a santificou. Com as palavras pronunciadas por Deus, são exatamente as mesmas que agora diz o sacerdote. Assim, a oblação também é a mesma. Então, não interessa se o padre é pecador, se o padre é santo,
se é igreja tal, se é paróquia tal. Interessa é que a oblação, ela é a mesma, seja quem for o oferente. Cristo se imola no altar sagrado da mesma forma. O sacrifício é atualizado da mesma forma. Cristo se faz presença ardente e amorosa da mesma forma, independente. Então, eu preciso ir para a Santa Missa por causa de Cristo que está na Eucaristia. Eu preciso ir e aproximar-me da Eucaristia porque é um Deus de amor que ali se faz presente para me amar. E como eu comecei, diga. Uma coisa interessante, eu estava falando com uma amiga minha, um dado momento, e ela pegou e disse assim, ah, mas eu não gosto de tal padre. Aí a gente conversando assim, não, mas isso não tem problema, o que a gente vai é mesmo comungar Jesus. Aí tem uma terceira que estava bem caladinha, junto com a gente, ela disse, olha, eu nunca me preocupo com quem vai celebrar. Eu só me preocupo em quem eu vou comungar. É uma frase simples, né? Mas que calou todo mundo, né? A gente parou de discutir se o padre era bom, se o padre era ruim. Eu não estou nem aí para quem vai celebrar. Assim, né? Uma forma de compreender de que, para mim, o importante é quem eu estou ali por causa do Cristo. Eu estou preocupado em comungar Jesus. Se ele fizer o rito litúrgico direitinho, tá bom. Né? O resto a Jesus gente... estando ali. Jesus estando ali, tá perfeito. Aí eu digo, poxa, é verdade. É exatamente isso. Né? Então, a Eucaristia, para resumir, sim, é um desejo ardente de Deus, de Cristo, de estar naquele pedaço de pão e deixar o seu corpo, de estar naquele sangue e deixar o seu vinho, de estar naquele vinho e deixar o seu sangue. Então, ele desejou ser pão para nos alimentar. Podia ter vindo de outra forma, ter sido presença de outra forma, poderia. Mas ele desejou para nos alimentar. Ele desejou se dar. Desejou deixar-se. Porque nos amou e nos amou até o fim. E todas as vezes que nos aproximarmos da Eucaristia, é preciso ter ardente no nosso coração esta certeza de que ali está a presença de um Deus que desejou. Não foi eu que pedi para que ele ficasse. Foi ele que desejou ficar. Não foi eu que pedi para que ele me alimentasse. Foi ele que desejou me alimentar. Foi da mesma forma que ele fez com os discípulos de Emaús. Ele desejou parar e ficar. Para aquecer o coração daqueles discípulos. Para restaurar neles a fé. Para restaurar neles a admiração pelo Cristo eles que estavam decepcionados. E da mesma forma, é a Eucaristia de toda celebração que nós vamos. É o mesmo Cristo que se dá por inteiro. É o mesmo Cristo que está ali para ser presença e companhia. Então, para aqueles que acham que estão sozinhos, eu convido a ir visitar Jesus no sacrário. Aqueles que acham que a celebração ela só acontece milagres dependendo do celebrante, eu convido a olhar agora com mais cuidado para a Eucaristia e entender que Cristo inteiro está ali se dando a você e você consome. E Ele em você realiza milagres. Ele em você faz muito. Se antes, ao tocar na orla do seu manto, a cura acontecia, agora muito mais, porque Ele está em você. É Cristo vivo, homem, Deus, presente na Eucaristia e que realiza em nós milagres e que faz em nós coisas extraordinárias, se estivermos atentos, se no nosso coração houver essa sensibilidade de nos admirarmos de novo pela Eucaristia.
tinha muito mais coisa, viu, irmão, para falar. Mas a gente precisa ir resumindo, porque o tempo já estourou aqui, eu já vi que eu passei. Minha irmã, se a gente pudesse, eu ficaria aqui escutando você a noite inteira, que é muito bom. Que Deus te abençoe por isso. E a gente agora, nesse momento, né, enquanto a gente vai conversando, partilhando ainda tudo isso que foi colocado, quem quiser já pode fazer também perguntas sobre a Eucaristia, e a gente vai tentando aqui, amorosamente, responder, né? Uma vez eu estava conversando com a ministra da Eucaristia, dizia assim, há um bom tempo atrás, muitos anos atrás, quando eu dizia qual é o momento que eu devo entender que eu posso, ou quando eu digo assim, é momento de me confessar e não vou comungar mais, né? Aí ela pegou isso assim, na hora em que você, no momento de comungar, se perguntar, eu devo ir realmente. Quando isso começar a lhe incomodar, quando você começar a pensar que você pecou e que aquele pecado te faz pensar, devo ir ou não, está na hora de ir para a mesa da confissão. Tá na hora de ir para a confissão para poder ir depois para a mesa da comunhão. Eu disse, poxa, mas e se eu não conseguir me confessar logo? Ela disse, Cristo está todos os dias à disposição no altar para você. Não é um domingo que você deixou de recebê-lo. Por entender que era necessário se confessar, que você desonrou o Senhor ou você passou a ser menos para Ele. É uma alegria para o Senhor reconhecer, ver que um filho seu reconhece que está em condições de pecado e que não está em condições de recebê-lo, não porque ele não possa se oferecer e se ofertar, mas porque você diz, eu quero estar melhor para recebê-lo. Eu quero estar melhor para recebê-lo. Eu preciso estar numa condição mais digna para receber o meu Senhor e meu Deus em mim. Então, a partir daquele momento, eu busquei exatamente esse equilíbrio. Aquela frase para ela, para mim, foi muito importante. Toda vez que eu estou, claro, tem momentos que a gente vai usar aquela avaliação intelectual. Não tem pecado mortal, não tem pecado nenhum, eu vou comungar, né? Mas tem hora que você dá a travada, você diz, Jesus. Aí você não dá para ir de todo jeito, né? Você está na misericórdia, você está naquela necessidade, aí você comunga, mas tem hora que você diz, Senhor, eu vou me confessar antes. Eu vou ficar mais digno, eu vou ficar em melhor condição para te receber de forma mais plena, né? É um domingo para me dar sede para no próximo encontro, e aí geralmente eu confesso, eu não espero o próximo domingo, eu me confesso, vou me comungar na primeira missa que eu achar, mas é uma coisa minha, né? Mas assim, né, é importante que a gente tenha esse discernimento, e a palavra discernimento aqui ganha muita força, acho que é fundamental ter discernimento, né? Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente vai de qualquer jeito, né, e vai para a missa, chega atrasado, chega embaforido, chega na correria, e chega estressado, e conversa com todo mundo, e não presta atenção, vai na fila da comunhão, falando com um e com o outro. Você não arruma. Quando a gente vai ler o Evangelho, quando Cristo estava preparando a ceia, ele manda os discípulos ir no lugar, ele manda arrumar o lugar, ele diz onde vai ser e como vai ser. Depois que está tudo pronto, ele chega para celebrar a ceia. E eu fico pensando nisso. Veja, Cristo mandou arrumar o lugar. Ele não disse assim, ó, vamos ali para aquele lugar ali agora que a gente vai fazer uma ceia, eu vou conversar com vocês, eu vou me despedir. Não. Ele mandou arrumar o lugar. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Né? Precisa estar arrumado de verdade, né? Eu preciso me preparar de verdade. Eu preciso me preparar para encontrar o amado. Né? Eu não vou encontrar com quem eu amo de qualquer jeito. Né? Eu não vou sem um banho, eu não vou sem arrumar os cabelos, né? Eu vou bem arrumada, eu quero estar bem apresentado. Então, com Cristo da mesma forma. Né? A Eucaristia é o amado que aguarda a sua amada. Né? E como é que eu me apresento para esse amado? De qualquer jeito. É verdade. Mônica, teve uma pergunta aqui. Até que momento da missa eu posso chegar e ainda ter condições de comungar?
Isso é meio polêmico, viu? Eu Depende aprendi, muito. mas vou deixar você responder. Eu aprendi. Eu, é, alguns que digam assim, antes do evangelho, né? Outros dizem até o ato penitencial. Meu padre diz, em momento nenhum, tem que chegar no início, porque você tem que pegar a celebração desde o início, porque tem toda uma liturgia em que você vai se preparar para a hora da comunhão, né? Eu aprendi que até o ato penitencial, né? Eu Eu aprendi aprendi até o ato até o penitencial. Evangelho. Eu aprendi até o Evangelho. Eu aprendi que. Eu, Agora, o padre teve uma consideração. Ele disse: olha, você estava fazendo um ato solidário, você estava é isso no que eu ia fazer, a compromisso, observação. você está em algum compromisso e você estava vindo, ou então você estava no trajeto normal de chegar na igreja e algo te impediu, quer dizer, existia um impedimento de você chegar até a igreja. Você veio e chegou atrasado, não porque você quis, não foi uma escolha sua. Então, até o momento da leitura do Evangelho, você está em condições. E é importante que nesse trajeto, já que você viu que está atrasado, você já vá buscando o ato penitencial interior, ou seja, a consciência. Então, Já vai se você vai preparando. preparando e dizendo assim: olha, eu estou atrasado, o senhor sabe que não foi o meu desejo, eu não queria, eu ia chegar na hora certa e não deu. Aí você chegando, vai se buscando, né, já se confessar, pedir perdão, e aí assim, fazendo a leitura, né, do Evangelho e tendo atenção ao momento, né, de reflexão, e aí você pode comungar. Sobre o padre, foi o que me ensinou assim. Tem que ter um motivo. E tem que ser um É. motivo que você tem. Você também é um ser consciente, né? Então você tem que ter consciência. Você não ficou em casa assistindo sei lá, o Domingão do Faustão, que tinha um negócio que eu queria assistir, não podia perder. E aí eu me atrasei porque eu queria ter assistido aquilo aí. Você não pode comungar de jeito maneira, né? A consciência tem que lhe acusar, né? Você tem que ter a Acusar. consciência, né? Agora, se você foi impedido por outras razões e a tua reta intenção era estar lá desde o começo, até o Evangelho, mas Exatamente. o Evangelho pode ter a reta intenção que tiver, agradeça ao Senhor, ele vai Na no mundo, próxima, na próxima você comunga. a própria você comunga. Tem mais alguma pergunta, minha gente? Teve uma pessoa que diz assim: qual é o único motivo que possa é, Cortou, não consegui vou para entender. mim a substituição, por exemplo, é, foi fazer um ato de caridade, né? Parece que é isso, né? Um ato de caridade. Se eu tiver, por exemplo, indo socorrer alguém, né? Eu sou perdoado. Ou seja, se eu não for à missa ao domingo, porque eu estava socorrendo uma pessoa, porque eu estava fazendo um ato de caridade naquele momento, eu estava no caminho para a igreja, uma pessoa precisou de um socorro e eu levei ela para o hospital. Para eu não ter ido naquele domingo não é mais pecado, né? Não é eu ter faltado aquela missa não é pecado porque eu estava fazendo um gesto de amor, né? Eu acho que Rony até comentou isso quando ele falou assim, se você não vai o domingo, a exceção se você está fazendo um ato de caridade, né? Então, no ato de caridade, não, assim, eu não pude ir, não porque eu estava com preguiça, eu não quis, não. Eu fui fazer um ato de caridade, então não tenho, e agora, pronto, não, né? Pecado mortal, não. Né? O pecado mortal, se eu não fui por preguiça, se eu coloquei coisas que não eram importantes no lugar da missa. Né? Aí eu fui para uma festa, enfim. Então, isso aí não. Eu estou vendo uma pergunta aqui que diz o seguinte: como orientar um fiel que só quer receber a Eucaristia das mãos de um sacerdote, desviando muitas vezes da fila onde se encontra o ministro da Eucaristia? Olha, é difícil. Primeiro que esta pessoa, me perdoe a sinceridade, ela não compreendeu o que ela está fazendo ali. Eu estou indo na fila da comunhão encontrar com o meu amado, independente de quem vai distribuir. Então, se é um ministro que eu não gosto, ou se tem muita aquela ideia assim, eu só quero comungar se for da mão do sacerdote. Mas se tem um ministro que está lá, é o mesmo Cristo que está na mão do ministro, está na mão do sacerdote. Assim, a santidade não diminui por conta de quem está lá distribuindo a comunhão.
Muito pelo contrário, né? Então, eu estou indo naquela fila, né, com aquela pessoa, encontrar-me, receber aquele que minha alma ama e deseja, e aquele que me deseja e me ama. Então, o que precisa é tentar fazer com que esse fiel compreenda de que a Eucaristia, ela não muda se ela está sendo distribuída na mão do sacerdote ou na mão de um ministro. Então, os dois são instrumentos naquele momento para que eu tenha acesso à Eucaristia. Então, acho que falta aí uma catequesezinha, né? Para que ele perceba que não há nenhum problema. E, veja, isso é um problema antigo na igreja. A gente vê muito isso, as pessoas que estão e de repente está na fila, olha, eita, é fulano de tal, sai da fila e vai para o outro, né? E se for um bispo, aí acabou. Os pobres dos ministros ficam do lado assim, esperando, porque vai todo mundo para a fila do bispo, vai todo mundo para a fila do padre. Né? Quando é do bispo é complicado. E os ministros sobram. Eu tenho um padre, irmão Seu Jonas, que aí, muito tempo atrás, um padre daqui, e uma vez teve algo semelhante. Sabe como é que ele começou a fazer? Ele passou um mês sem distribuir, botava só os ministros. Menino, mas as velhinhas travavam, viu? Travava, e ele pegou ele orientando. Pode comungar, a mesma coisa. Quem você está indo ao encontro é Cristo, não do ministro. E ele quebrou muitos bloqueios, porque aquela senhora dizia, bom, preciso comungar, não vou deixar de comungar, por mais que ela tivesse, né? Então, assim, às vezes dialogar com o sacerdote é um bom caminho, né? Pedir para que ele oriente o povo, né? Agora, exatamente. Se você for em particular, é isso, é orientar a pessoa a buscar ter carinho e amor e entender que quem realmente ela está precisando é do Cristo. E Cristo quer se encontrar com ela, que ela não deixe de se encontrar com Jesus, porque não é o sacerdote que está segurando a Eucaristia, né? Não perca a oportunidade de ser amada. É verdade. Minha gente, a conversa é boa, viu? O tempo foi rápido, passou rapidinho. Passou, eu acho que até demais, eu passei até demais, né? Não, o tempo que correu, porque está muito boa a conversa. Eu louvo a Deus por você, Mônica, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada vez mais, você, a comunidade de Deus, a toda a sua família, né? Que a graça está sempre sendo derramada sobre você, sua família e todos os seus, e essa comunidade linda que está sempre em unidade conosco aqui no Setor H. Eu louvo a Deus por vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E Nós te agradecemos. Nossa Senhora esteja aí sempre cuidando de você. Estamos sempre orando. Olha, tem coisas que eu continuo orando, viu? Até hoje, viu? Amém. Continue orando. Eu vou estar lá, eu vou. Amém. Vou dizer, eu rezei. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigada a vocês. Obrigado, que Deus abençoe. Precisando, estamos sempre aqui. Eu quero agradecer, assim, é uma alegria, né, poder estar sempre junto com vocês e sempre que a gente está disponível, né, às vezes as agendas não batem, né, mas é sempre uma alegria poder partilhar um pouquinho, né, da nossa vida, da nossa experiência. Tanta gente que foi entrando, foi dando um oi, mas eu nem podia dizer oi, né, oi para todo mundo, né, que bom revê-los, né, depois de tanto tempo e poder partilhar um pouquinho, né, embora um tempo curto, mas a graça de Deus, ela acontece, né? Da mesma forma. E Deus vai falando ao nosso coração. Né? Eu espero ter dito aquilo que foi proposto, né? E que aumente em nosso coração esse desejo de buscar Cristo na Eucaristia sempre. Né? Que queiramos que Ele seja nosso Senhor e Deus, queremos ser íntimos dEle, mas que não queremos fazer isso longe da Eucaristia. Não queremos fazer isso de outra forma. Então, o único intuito é que a gente verdadeiramente busque a Cristo na Eucaristia, que a gente busque amar e ser amado, né? E assim, verdadeiramente seremos felizes, porque encontraremos aquele que o nosso coração deseja, aquele que o nosso coração ama, naquele que nos ama e que nos deseja sempre.
Amém. Meus irmãos, na próxima semana estaremos partilhando sobre oferta. Mas não é só oferta do dízimo, não, é oferta concreta. Oferta da nossa vida, como ofertar. É muito profundo, inclusive o convidado, né, que vai vir falar sobre oferta também, um ungido do Senhor, né, e tinha que ser ele mesmo para poder falar sobre a oferta, o que é oferenda, né? E muita gente pensa que não fala em oferta, só pensa em dízimo, tem uma dimensão do que é a oferta, né? Vai ser muito bom. Sexta-feira temos grupo de oração online e todos os dias temos o texto da misericórdia às 3 horas da tarde. Não deixe de participar junto conosco dessa grande graça de estarmos juntos online, enquanto Deus nos permite que seja assim. Em breve será presencial em nome de Jesus. Nós Amém. permaneceremos reunidos pela graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um forte abraço, tchau. Deus abençoe, minha Fiquem com irmã. Deus.